Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista e, para variar, contar mancadinhas que vocês só encontram por aqui para acordá-los para a vida. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e no meu TikTok, @AndréiaChociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, já segue essa criadora de conteúdo por lá também. Lembrando que temos os nossos episódios aqui do Pod também no YouTube, no canal Descobrir Depois de Adulta Podcast. Estamos numa segunda um tanto quanto depressiva para mim, porque como é a vida sem ver mulheres trazendo medalhas para o Brasil? Estou sentindo aquele estresse pós-olímpico, sabe? Uma coisa assim, uma saudade, uma falta de estar aqui torcendo, passando mal, sabe? Aquela coisa, meu Deus do céu, pulando entre um canal e outro. Ah, tá passando aqui, tá passando ali. Confesso pra vocês que vai fazer falta. Por mim, podia ser uma Olimpíada por ano. Mas o assunto que eu quero trazer hoje pra vocês não tem nada de olímpico, até porque o nosso último episódio foi muito sobre isso. Mas hoje, com essa voz fanha maravilhosa aqui pra vocês, porque a sinusite me pegou de jeito, eu queria falar de um tema que eu achei muito engraçada a analogia, mas faz todo sentido. E o pod, pra mim, ele sempre teve um quê de tentar educar alguns comportamentos que a gente acaba tendo e não percebe. Então, por isso que quando eu falo que aqui tem as tamancadas, que é pra trazer a gente pra realidade, é que às vezes eu acho que a gente começa a cirandar na loucura. E às vezes a gente começa a entrar num vórtice de maluquice, de comportamentos que a gente começa até a normalizar, mas eles não são. E aí eu tava caminhando pela internet no final de semana, e aí eu vi um post que era de uma pessoa falando assim, cara, lembra das comunidades no Orkut? E ele tá falando dessa época das comunidades, pra quem é muito novo vai achar, assim, não faz ideia do que eu tô falando, mas a galerinha da minha idade faz total, nossa primeira rede social. Mas quem é da época do Orkut vai lembrar que tinham as comunidades. Então as comunidades eram onde você se unia com pessoas que se identificavam com algo. Então tinha, tipo assim, desde a comunidade eu nunca lambi uma bateria de lítio, tipo uma coisa nada a ver, como tinha, por exemplo, a comunidade do adoro calça saruel. Que convenhamos, né? Calça saruel, meu Deus do céu. Em que momento eu quis agredir a moda daquele jeito? Pausa pro meu cafezinho, pra quem não tá me assistindo, pra quem tá só me ouvindo, pausinha pro meu café. Mas assim, num exemplo, tinha lá a comunidade, pessoas que amam calça saruel. E é engraçado que naquela época não aparecia ninguém falando assim, dentro dessa comunidade, a pessoa entrava, ela odeia calça saruel, ela entrava nessa comunidade e ela ia militar do tipo assim, como vocês odeiam amam calça saruel? Porque a calça saruel é uma agressão à moda, porque a calça saruel, ela é uma agressão. Não, ali estavam as pessoas que gostavam de calça saruel. Quem não gostasse ia lá e criava sua comunidade, não gostamos de calça saruel. Só que eu não sei se vocês já perceberam que na realidade não é muito isso que está acontecendo. O que eu vejo muito acontecendo se eu faço um post, por exemplo, né, ou se eu falo algo, isso nem só redes sociais, na vida real. Se eu, num grupo, digo assim, eu amo calça saruel, automaticamente, a pessoa que não gosta, por um motivo pelo qual eu não sei, ela vai se sentir agredida pelo fato de eu gostar da calça saruel. Então ela vai vir numa militância pra cima de mim, do tipo, como é que você gosta? Porque a calça saruel é uma agressão à moda, porque a moda é muito séria, porque a moda é muito isso, porque a moda é aquilo, e a calça saruel é horrível, e a calça... E ela vai realmente ver aquele meu gosto como uma agressão a ela, pelo fato dela não gostar
da calça saruel. Vou exemplificar de um jeito mais, assim, literal, que vocês não vão ter dúvidas. Eu fiz um vídeo, que inclusive viralizou no TikTok, e eu fazia uma pergunta. E eu começava o vídeo exatamente assim. Mulheres que são casadas com homem. Consegue perceber que eu coloquei ali um limitador. Mulheres que são casadas com homens. Não falei das que são casadas com mulheres, não falei das solteiras e não falei dos homens. Mulheres que são casadas com homens. O lado da cama do marido de vocês também fica mais sujo do que o seu? Mesmo o seu marido tomando banho, você não pensa, parece o santo sudário fica do lado? E eu fiz essa pergunta. Pois não demorou que me apareceram os homens. Mas então a pessoa não tem higiene. Mas então Vocês conseguem entender? Eu fiz uma pergunta para as mulheres que são casadas com homens, que 99% responderam que sim. Do lado do meu marido, parece que sempre fica mais sujo, né? E aí, quando eu olhei aquilo, quando eu olhei os homens falando e se sentindo agredidos, como se eu estivesse falando que eles eram porcos, sujos e imundos, na hora, tipo assim, num primeiro momento, você fica tipo assim, puta, mas que falta de interpretação, né? Porque eu já comecei o vídeo falando sobre isso. Mas na verdade não. Na verdade, o que está acontecendo na atualidade, e isso foge das redes sociais, isso é na realidade, tá? E vocês vão concordar comigo. É que existe, a geração Z colocou isso um nome muito legal, a gente chamaria de narcisismo, mas eu gostei do nome deles, que eles colocam para isso, de síndrome do protagonista, ou síndrome do personagem principal. Veja, não é uma síndrome médica e tal, não. É só um aspecto de comportamento que a gente começa a ver muito por aí. Começa com pessoas que elas realmente começam a ter alguns comportamentos como se a pessoa ela fosse um líder absoluto da própria vida ou da vida das outras pessoas. E essa pessoa ela precisa ser reconhecida, e ela precisa ser aceita, e ela precisa ser validada. E aí tudo que vai contra o gosto dessa pessoa, ou tudo aquilo que vai na contramão do que ela gosta ou não gosta, por ela ser o personagem principal, soa como um ataque. Então a pessoa que ela tem essa síndrome do eu sou a dona da minha vida, eu sou a protagonista, eu sou a personagem principal, e essa pessoa não gosta de calça saruel, se eu, uma mera figurante na vida desta pessoa, digo que gosto, para ela horas, como eu sou o personagem principal e alguém diz que não gosta do que eu gosto, logo é um ataque pessoal para mim. E é sutil. Eu costumava chamar isso de síndrome da pessoa sol, né? Tudo orbita e tudo é sobre ela. Que vai desde você chegar perto de uma pessoa, você tá mal por algum motivo, bateram no seu carro no caminho, você brigou com seu marido no dia, e você chega cabisbaixa, chega para baixo no seu trabalho, e essa pessoa começa a criar um baita de um climão dizendo ela tá brava comigo, ela tá estranha comigo, é sobre mim. E mesmo você reafirmando várias vezes que o problema não é com ela, que você não quer falar sobre isso no momento e que você não está bem, como a pessoa é o sol e tudo orbita ao redor dela, não, ela tá falando, mas não é contra mim, é contra mim, é contra mim, é contra mim. E aí é como se eu não pudesse sentir, é como se eu não pudesse contrariar, é como se tudo realmente girasse em torno dessa pessoa. E aí, é como se essas pessoas elas vivessem para agradar,
Mas mais do que isso, é buscar reconhecimento o tempo inteiro. Então, se eu não reconheço, se eu não dou a devida atenção, ou se eu discordo de algo, é uma afronta. É um ataque pessoal. E eu falo porque parece, num dado momento, que tudo é sobre ela. E eu realmente acho que na cabecinha da pessoa acaba sendo tudo sobre ela. Eu sei que muito veio das redes sociais, sabe? Vem muito uma pregação da gente meio que postar uma vida que não é nossa, ou ficar postando aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, mas extrapola as redes sociais. É no geral, porque a gente faz isso vivendo em sociedade. A gente faz isso querendo mostrar pra amiga que você tá melhor, que você tem um carro melhor, que você tem uma roupa melhor. Então, assim, não se limita às redes sociais. Isso é um comportamento generalizado. E aí junta com essa galera que você tem que ser protagonista da sua vida, que você tem que isso, que você tem que aquilo outro, que você tem que brilhar, que você tem... Então coloca a pessoa realmente como se ela fosse assim, um serzinho de luz mimado. E que tudo é sobre ele. E que aí qualquer pessoa que pense um pouquinho diferente se torna o vilão da história dela. E ela começa a atacar, ela começa a agredir, ela começa a manipular as pessoas simplesmente porque a pessoa discorda da protagonista, da história principal. E aí, por que eu quis trazer aqui? Pra gente julgar as outras pessoas? Pra gente julgar quem tá sendo a pessoa sol? Acho que não cabe a nós o julgamento, né? Eu sempre digo que são comportamentos que a gente tem que tomar cuidado e, ao menor sinal, colocar barbinha de molho, dar uma afastadinha, assim, aquela afastadinha salutar, sabe? Nas redes sociais não tem como. Acho que desde quando eu comecei a criar conteúdo, isso era meio que óbvio. Então, às vezes, eu emitia uma opinião e me aparecia pessoas assim, não, é assim, ó, eu não gosto de feijão. Então eu falava, não gosto de feijão, automaticamente quem gostava, meu Deus, me afrontou, pisou no meu calo, nossa, morte a Andréia que não gosta de feijão. E aí, além de tentar me convencer que feijão era bom, eu virava inimiga porque eu não gostava de feijão. Então eu meio que aprendi a lidar. Mas eu trago aqui porque a gente precisa tomar um cuidado de não estar sendo essa pessoa. De não estar pegando e criando inimigos imaginários e criando desavenças e desafetos por simplesmente a pessoa pensar diferente da gente e ter uma opinião contrária a gente. E às vezes, por que eu trago isso? Porque eu já me vi em alguns, por exemplo, eu tava isso bem antigamente, assim, quando eu socializava mais. Mas às vezes a gente estava num grupo e estava conversando e tal, e às vezes eu emiti uma opinião, e a pessoa emitiu uma opinião contrária a mim, a babaquinha mimada vinha à tona. E aí, automaticamente, eu meio que... o que essa cadela tá falando? Pelo simples fato dela ter discordado de mim. Cachorra. Que essa zinha aí tá discordando? Isso na minha cabeça. Que essa zinha aí tá discordando? Então eu já colocava meio que um carimbo na testa da pessoa. Podia ser uma pessoa super legal, uma pessoa super bacana, mas porque ela discordou ali de um negocinho meu, eu já colocava ela numa caixinha de tipo, prestar atenção, não gosto dessa pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado para entender que não é tudo sobre a gente. E por que eu tô falando isso? Primeiro, para você botar a mão na consciência, porque eu já falei, o intuito do pod é sempre esse, é tentar fazer a gente ser um pouquinho melhor, é tentar fazer a gente amadurecer. E infelizmente a gente não amadurece no resort all inclusive. A gente vai amadurecer realmente com umas chineladas, com umas tamancadas, com alguém que precisa às vezes falar umas verdades pra gente. E eu trago isso aqui porque eu faço um meia-culpa das coisas. E às vezes eu paro e penso, Andréia, tá sendo babaquinha mimada. Tá sendo babaquinha mimada. Não é tudo sobre você. E realmente, gente, não é tudo sobre a gente. E eu vejo que as pessoas, elas agem
no trabalho, na família, no relacionamento. Uma vez eu tava conversando com uma moça e ela, nossa, jurando de pé junto, assim. Ah, porque a família do meu boy me odeia, porque a família do meu boy me odeia, a família me odeia, me odeia, me odeia, me odeia. E eu tentava entender, sabe? Mas por que não? Porque eu acho que eles me odeiam, porque eu acho que eles isso. E depois ela foi reparando que a família do namorado era uma família mais silenciosa, era uma família mais quieta, diferente da família dela, que era super expansiva e era super festeira e tal. E por ela não saber lidar com essa diferença de comportamento e se colocar numa posição de personagem principal, de estar, né, nos holofotes, ela acabou criando, sabe, uma inimizade dentro dela, eles não gostam de mim, eles só me toleram, porque eles não fazem festa quando eu chego, porque é um clima de velório, porque é um clima de enterro. E acabou criando situações e climões, e até pra ela, sabe aquele peso que você vai carregando de desavença que só existe na tua cabeça. Então eu queria, com isso, sabe, primeiro em rede social, gente, entendam, sabe, entendam. Primeiro que nem tudo que tá ali é verdade, isso aí, eu acho que todo mundo prega, todo mundo fala, e é uma verdade mesmo. Não é tudo que tá ali. Gente, tem muita coisa forjada, ali, gente, entendam, rede social aparece o que a pessoa quer que apareça. Eu posso postar 100 stories no dia. Se eu postar os 100 stories falando da minha vida, vocês ainda não vão saber. Vocês acham que sabem. Sabe, eu vou postando as coisas, tem muita gente que acha que tem intimidade, acha que me conhece, acha que pode opinar pelo simples fato de eu estar mostrando recortes da minha vida. Então ali é muito recortado o que vocês estão vendo. Então, desconfiem daquilo. Mas principalmente, a gente precisa voltar a ter um respeito maior pela opinião alheia. Quando uma pessoa emite uma opinião, e assim, ó, por exemplo, no meu caso, eu acabo sendo uma formadora de opinião. Porque quando eu emito a minha opinião, quando eu tento mostrar outros vieses, quando eu tento mostrar outros lados da história, da vida, da fase adulta, de certa forma eu tô tentando orientar vocês para formarem as suas próprias opiniões, para saírem de ambientes escuros e sem saída e olhar por um outro lado, e olhar por um outro caminho. Só que a gente paga um preço alto, porque quando a gente emite a nossa opinião, vai ter aquela galera que é da opinião contrária e que simplesmente por ser de uma opinião contrária, ela não pega e fala assim, não vou nem ouvir nem seguir essa pessoa porque ela tem uma opinião diferente da minha, eu não tô muito afim de mudar de opinião mesmo, então eu não. A pessoa ela vai gastar uma energia, ela vai gastar tempo, ela vai passar mal, ela vai gastar assim, ó, toda a paciência, bateria que a pessoa tem, tentando explicar, tentando racionalizar e falar que a minha opinião tá errada, mas eu não quero mudar. Vocês entendem? Não vai ser pela internet que eu vou mudar alguma opinião minha. Não vai ser porque você gastou assim um textão, uma energia absurda que eu vou falar, nossa, agora eu vou começar a gostar de feijão, porque essa pessoa fez um textão tão grande, ela se dedicou tanto que ela me convenceu. Não, feijão eu vou ter que aprender a gostar comendo de outro jeito, em outros temperos, de outras formas. Então, assim, não que a gente não mude de opinião e sou uma fiel defensora de que a gente muda opinião, a gente muda tanto conceito na nossa vida, ainda bem por isso. Graças a Deus que o amadurecimento traz isso. Mas não fiquem gastando a energia, o tempo de vocês se degladiando com pessoas que têm opiniões diferentes. Principalmente internet, gente. Principalmente. Nossa, eu vejo a galera assim lutando umas batalhas que só existe na cabeça dela, pelo simples fato da pessoa ter uma opinião diferente. Então tomem cuidado com isso, mas principalmente fora da internet, sabe? No trabalho de vocês, nos relacionamentos, nas amizades principalmente, sabe? Alguém pensar diferente
Obviamente, contanto que isso, né, não vai ferir direitos humanos, não vai contra a lei, né, não vai contra assim, os seus valores. Mas o simples fato da pessoa não gostar de calça saruel e você gostar da calça saruel não faz dela uma pessoa pior, faz dela uma pessoa diferente. E eu acho que falta realmente a gente aliviar um pouco essa carga de tudo é uma afronta, tudo é um ataque. Ai, André, mas eu tenho que ser o personagem principal da minha vida. Show? Tem mesmo. A gente tem que ser protagonista, a gente tem que ser personagem principal da nossa vida. Mas a nossa vida também é composta de relacionamento com outras pessoas. E aí eu não tenho que subjugar essas pessoas, eu não tenho que tratá-las como figurantes e todas ter os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, as mesmas ideologias que eu tenho. O que eu concordo, concordo. O que eu não concordo, não concordo. Isso não faz dela uma pessoa pior, melhor. Faz dela uma pessoa diferente. Então eu digo isso, alivia um pouco o fardo. Sabe? Nem tudo é sobre a gente. A gente precisa entender o valor da nossa insignificância. A gente precisa entender que não é sobre a gente. Sabe? Que aquela pessoa que tá estranha no trabalho, nossa, às vezes ela tá passando um BO tão grande, tão grande, tão grande dentro da casa dela. E ela só quer chegar ali, não ser questionada, não ser perguntada, ter um momento longe da casa dela para pensar. E aí a gente já fica, ai, é comigo, o problema é comigo, porque eu sou o sol e tudo orbita ao meu redor. Então aliviem um pouco o fardo. Sejam, sim, o principal da vida de vocês, mas entendendo que cada um está sendo o principal da sua própria vida. E que eu gostar do amarelo não me faz melhor porque você gosta do azul e não gosta do amarelo, enfim. E principalmente nas redes sociais. Não sejam essas pessoas que fiquem brigando, discutindo. Gente, olha, vai por mim. Eu tô há alguns bons anos na internet. Não vale a pena. Vocês vão se desgastar. Vocês vão falar com pessoas que não querem mudar a opinião, elas querem mostrar a opinião delas, elas querem confirmar a opinião delas. Elas não vão discutir, elas não vão ler, vocês vão passar pra baixaria e não vai funcionar de merda nenhuma. Tá bom? Essa tamancada, vocês viram que eu mudei, quando eu mudo aqui de cenário, é que a tamancada, ela é certeira. E essa é remédio indigesto, mas que vocês talvez estejam precisando. Um beijo e até a próxima.